capítulo 32. Você que está assistindo essa mensagem ao vivo ou gravada pelo YouTube, você possa estar se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando essa mensagem para que muitas outras vidas sejam abençoadas através dessa palavra. Amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 32, está escrito assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Diga assim: todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Em outra tradução está escrito assim: como não nos dará também com ele graciosamente todas as coisas? Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor não poupou o seu único Filho, o seu Santo Filho, Jesus, e sabemos que se o que o Senhor tinha de melhor, o Senhor nos deu quando nós não tínhamos pedido. Agora que nós clamamos e buscamos o Senhor nos dará grandes coisas, porque tudo aquilo que precisamos para viver a Tua boa, agradável, perfeita vontade foi nos dado também em Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha nos dar espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento tanto de Jesus como de tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente pela fé. Pedimos ao Pai que o Senhor venha fazer com que tudo aquilo que o Senhor tem para nós venha chegar diante de nós, que nós tenhamos a sabedoria e a maturidade para desfrutar, para conhecer, para entender aquilo que é nosso por direito, aquilo que é nosso por herança, aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor o fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Amém, Jesus. A palavra de Deus, ela chama as pessoas que creem em Jesus de dois títulos. Diga assim: filhos e servos. Hoje nós vamos falar aqui apenas sobre filhos, sobre aquilo que nós temos diante de Deus como direitos. Porque todo mundo, quando você entra num lugar, numa situação, num grupo de pessoas, você tem direitos e deveres. Direitos é aquilo que você espera receber. Deveres é aquilo que você tem que dar, aquilo que você tem que entregar. Direitos é aquilo que nós temos para esperar de Jesus. Deveres é aquilo que Jesus espera de nós. Então, quando nós entramos para a igreja, quando nós somos salvos, quando nós passamos pela experiência de ser selados pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando você se torna filho de Deus, a Bíblia diz que você recebe tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, e eles passam a ser o seu direito. Só que entre uma bênção ser o seu direito e você desfrutar dela, existe um processo. E o processo está lá em Gálatas capítulo 4, versículo de número 1, que diz: se o herdeiro for menino, ou seja, imaturo, se ele for pequeno, em nada ele difere do escravo. Então o fato de uma criança de 5 anos de idade, ela ser herdeira de um milionário, ela não vai sair andando de carro, ela não vai ter a chave da casa, ela não vai ter o número da conta bancária. Por quê? Porque o fato dela ainda ser uma criança torna ela incapaz de colocar a mão na herança que já é dela. A herança já é dela, não vai se tornar dela quando ela fizer 18 anos, já é dela, porque ela tem a filiação do pai dela. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que todos, quando nascem de novo, quando são salvos, eles são chamados de meninos em Cristo, eles são chamados de bebês espirituais, crianças na fé. E quando você está ali, uma criança na fé, você começa a desfrutar de alguma das bênçãos. Você tem direito a todas, mas você só acessa as que você tem condição de desfrutar. E a primeira delas, que é a mais importante, nós sabemos que é a salvação. Diga assim: salvação. Então, quando você entra para a igreja, você não vai ser salvo quando Jesus voltar. O apóstolo Paulo diz: Jesus nos salvou e nos deu uma santa vocação. Primeiro ele te salva, depois ele te dá a vocação. Porque Jesus, ele não fica trabalhando com pessoas que não são salvas. Ele não fica trabalhando com pessoas que não são filhos. Ele não fica trabalhando com pessoas a quem ele não deu o Espírito Santo. Então, a primeira bênção que você recebe como filho de Deus é a sua salvação eterna. O que é a salvação? Ia para o inferno, não vai mais. Ia passar a eternidade sem Deus, vai passar a eternidade com Deus.
Só que a Bíblia diz que nós temos direito a todas as bênçãos espirituais. Quantas que elas são? A Bíblia nem dá a quantidade, porque elas são tantas que não daria tempo de ficar falando delas. A música já diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, se eu acesso a primeira bênção, como que eu acesso a primeira bênção? A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a primeira bênção, que é a mais importante, o método é esse, o caminho é esse. Por que você acha que as outras bênçãos, que são menos importantes, Deus vai usar um mecanismo mais difícil? Se Ele dá a mais importante, pela graça, graciosamente, por meio da fé, por que Ele iria dar as outras bênçãos, que são menos importantes, por um outro caminho mais complicado, sendo que as bênçãos são menos importantes? Então, a questão não é se você tem fé, a questão é se você tem a fé que Jesus disse, como um grão de mostarda. Diga assim, eu preciso ter a minha fé, diga assim, não do tamanho de um grão de mostarda. Diga assim, mas como um grão de mostarda. Tem algumas traduções que dizem assim, do tamanho de um grão de mostarda. Só que eu fui ver no original, não está escrito lá no original do tamanho. Porque Jesus jamais vai te incentivar a ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno. Ele vai te incentivar a ter uma fé como o grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? A Bíblia diz que quando ele é lançado na terra, ou seja, ele é colocado em prática, ele é exercitado, ele se torna maior de todas as hortaliças, de todas as plantas. Por quê? Porque o exercício dele na terra faz com que o potencial dele se manifeste. Então, as suas experiências com Deus, elas não vêm para te matar, elas vêm para exercitar a sua fé. Assim como a semente do grão de mostarda, ela é exercitada na terra, as suas experiências com Deus, elas fazem com que a sua fé, ela seja experimentada e ela cresça. Quando você tem mais fé, você vai tomando posse das bênçãos que estão diante de você, as bênçãos que estão no caminho, as bênçãos que estão na caminhada cristã. E Deus, por bondade, já colocou a principal no começo. Quem está entendendo, diga amém. Então não peça para Deus parar de mandar, impedir que você passe luta. Porque se você pedir para Deus para não passar luta, você está dizendo assim, Deus, o tamanho que a minha fé está hoje, está bom, eu estou satisfeito. Não tem nada daquilo que Jesus conquistou, que eu ainda não desfrutei, que eu queria desfrutar. Porque eu já estou de boa, estou tranquilo, não preciso de mais nada. Estou salvo, tenho aqui o que está aqui e está bom. Mas agora, quando você entende que as provas, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória. As lutas que um crente passa, elas não vêm para matar, elas não vêm para Deus ficar lá do céu brincando com a sua cara, vendo você ali na dificuldade, não. Deus sabe que no momento em que você passa uma luta, a sua fé, ela necessariamente é exercitada. E ela cresce, ou seja, como um grão de mostarda. Ela aumenta, e quando ela aumenta, você está agora habilitado a desfrutar de novas bênçãos, que você não vai pagar o preço, porque elas não são dadas pagando o preço, elas foram conquistadas por Jesus. Assim como a salvação você não pagou o preço, você exercitou a pequena fé que você tinha, porque a questão não é se a fé é grande ou pequena, a questão é em quem a fé é depositada. Tem muito muçulmano que tem uma fé maior do que a dos cristãos, só que a fé dele é em Maomé. A fé de um cristão que é pequena é em Jesus. A fé pequena em Jesus salva. A fé grande, enorme em Maomé não resolve nada. Então não se gabe, não fique triste se a sua fé é pequena, porque se ela é pequena é porque ela não foi exercitada. Então pare de pedir para Deus impedir que os problemas acabem. Você não tem noção do tamanho de fé que aumentou nos cristãos agora de março para cá, na pandemia. Por quê? Porque enquanto não tinha um perigo iminente, a fé ficava tranquila, sem exercitar. Mas quando você vai chegando as notícias, quando você vai vendo que está chegando a possibilidade de você ter um problema, você é necessariamente obrigado a usar a sua fé. Deus poderia, num estalar de dedos, falar assim, ó, acabou o coronavírus, ninguém mais morre, ninguém mais pega, todos os vírus que existem no planeta Terra agora, parem, morram, e ninguém mais vai se infectar. Só que isso, com certeza, não foi criado por Deus, mas foi permitido por Deus. Por quê? Porque até no meio da maldade humana, Deus usa para fazer com que a nossa fé ela seja exercitada. E Romanos 8,32 diz que se Deus não poupou Jesus e nos deu todas as coisas, por que ainda todas as coisas não estão na nossa vida? Prosperidade é algo que Jesus conquistou na cruz? Sim ou não? Sim.
Mas por que tem crente que não está vivendo prosperidade? Saúde, cura é algo que Jesus conquistou na cruz, sim ou não? Sim, a Bíblia diz que Ele levou sobre si nossa enfermidade. Por que tem crente que está doente? Não é que Deus não quer curar, é porque ele não exercitou a fé ao ponto de levá-la a crescer, ao ponto dele crer que Jesus cura, que Jesus quer curá-lo e pode curá-lo e vai curá-lo. Então a questão não é se Jesus quer curar, Ele quer. O cego perguntou, se tu quiseres, o leproso, se tu quiseres pode me tornar limpo. Jesus disse, quero. Então muitas coisas na sua vida não é se Jesus quer, porque Ele já quer. É se você tem a maturidade, se a sua fé com um grão de mostarda já foi exercitada a ponto de crescer, a ponto de aumentar. A sua fé aqui você pode também colocar como maturidade. Então não peça para Deus te impedir de passar na prova. Peça para Deus não passar na prova com você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não peça para Deus para tirar da sua vida aquela pessoa que testa a sua fé. Peça para Deus sabedoria para lidar com aquela pessoa que testa a sua fé. Porque Jó, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Por quê? Porque a fé de Jó foi exercitada. Deus poderia dar uma ordem a Satanás, você não vai mexer com Jó, ele é um homem íntegro, reto, se aparta do mal, não vai mexer com ele. Mas Deus sabe que tudo aquilo que acontece na vida de um cristão de provação faz com que a fé dele seja exercitada. Deus muitas vezes permite para quê? Porque Deus já está vendo lá na frente bênçãos que Jesus conquistou para você. Mas você não está desfrutando, porque a fé está pequena, a maturidade está pequena, a revelação de quem Deus é está pequena. E Deus fala, o diabo está se levantando? Pode ir lá, vai até certo ponto. Está sendo feita uma macumba contra o fulano? Essa macumba vai prosperar até certo nível. Aí a vida dele começar a dar uma chacoalhada, e ele tem que orar, tem que buscar, a fé vai aumentar, e lá na frente ele vai dizer, verdadeiramente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, vem um mal sobre a sua vida e Deus te dá um livramento, você nem fica sabendo. Às vezes, você vindo aqui de Valadares para cá, você teve livramento de morte que você nem viu o livramento. Mas, muitas vezes, Deus permite você ver o livramento para quê? Para que a sua fé, ela seja exercitada. Para que a sua fé, ela seja aplicada. Às vezes, Deus deixa o dinheiro. Deus poderia, quando você está com dinheiro sobrando, chegar e prover mais. Para quê? Para Ele ser glorificado na abundância. Mas de outra maneira também Ele permite a dispensa chegar a ficar na última xícara de arroz. Quando você vai pegar da bacia. Para quê? Para que você tenha que ficar pensando, poxa, está acabando o arroz, o que vai acontecer? Será que Deus provê? Aí Ele vem ali no momento final e provê. Para quê? Para que a sua fé ela seja exercitada. Então quando você vê o rico, ele não passa esse tipo de provação. Porque ele não tem aquela coisa de estar acabando, Deus vai prover. Por isso que é muito mais provável um pobre entrar no reino de Deus do que um rico. Nós sabemos que ia entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a fé do pobre é maior. A fé do pobre é necessariamente usada todo dia. A fé do pobre é pagar uma conta de luz, para pagar uma água, para comer, para ter uma saúde. Ele tem que ter. O rico dá um problema de saúde, vai para a Unimed. O pobre dá um problema de saúde, vai para o joelho, tem que orar. Sim ou não? O rico tem um problema de transporte, ele liga para um táxi. Ele dá um jeito, o rico. O pobre, ele tem que dar um jeito na vida, ele tem que correr atrás, ele tem que pedir Deus para prover. Então a vida de uma pessoa rica e de uma pessoa pobre, não se iluda achando que seria muito melhor para você ser rico. Porque para Deus pode ser muito mais interessante você estar no nível que você está agora, para você desenvolver a sua fé. E quando você estiver lá na frente, já com a fé amadurecida, tenha certeza que Deus não vai poupar você de desfrutar de bênçãos materiais, de bênçãos financeiras, de salário maior, de crescimento, de colocar você numa posição de mais honra. Tem crentes hoje que estão na função de empregado. E o patrão às vezes não é crente, ele pensa, poxa, eu sou de Deus e sou empregado. Ele não é de Deus e é o patrão, é injusto. Mas Deus não está trabalhando para fazer o que você acha que é justo. Deus está trabalhando para exercitar a sua fé. Porque era muito fácil, Deus podia estalar o dedo e dizer, troca com ele, você agora é o patrão e ele é o seu funcionário. Isso ia aumentar o seu ego, ia talvez colocar você numa posição que você não está preparado, e você ia quebrar a empresa, sendo sua ou de alguém. Por quê? Porque na vida de um cristão, as coisas só dão certo no tempo de Deus. Uma pessoa do mundo, ela vai vivendo do jeito que quiser. Mas uma pessoa de Deus, ela só prospera, ela só tem paz no centro da vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem gente que Deus abre as portas para ele rápido.
Tem gente que Deus abre as portas para ele depois de 5 anos. Deus faz acepção de pessoas, sim ou não? Não. Mas para uns ele ora e diz, está pronto para receber a bênção. Para outros ele diz, precisa ainda ser exercitado na fé. Então tenha certeza e convicção que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Não tem hora que Deus está brincando com você, não tem hora que Deus está fazendo chacota, não tem hora que Deus está falando assim, não, hoje eu não estou de bom humor, agora eu estou pensando em fazer coisas ruins, porque ontem eu estava bom, a igreja não me obedeceu, agora eu estou ruim. Não, o tempo inteiro Deus é bom. Vocês querem saber qual que é a disposição de Deus para você? É a mesma que ele tem para Jesus. Eu aprendi isso esse ano, de um ano para cá. Isso mudou minha mente. Eu ouvi um pastor pregando e ele explicou que quando Jesus morreu na cruz, aconteceu uma troca. Diga assim, uma troca. O que aconteceu? Deus tinha uma lei. Diga assim, uma lei. Quem desobedecia à lei merecia maldição. Diga assim, maldição. Quem obedecia à lei merecia bênção, merecia favor, merecia fama, merecia sucesso, merecia provisão de Deus. Deus disse, se atentamente ouvires a voz do teu Deus e obedecer, todas essas bênçãos te alcançarão. Mas se desobedecer à lei, todas essas maldições aqui da lei te alcançarão. Quem foi o único homem que obedeceu toda a lei? Quem sabe o nome dele? Deus. Jesus. Então ele merecia o que? Bênção ou maldição? Bênção. Só que a Bíblia diz que aquele que nunca pecou, aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós e levou sobre si a nossa maldição. Quem aqui já pecou pelo menos uma vez na vida? Diga eu. Quem já pecou mais de um? Diga eu. Então o que acontece? Jesus obedeceu, merecia a bênção. Você e eu pecamos, merecia a maldição. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si a maldição, agora a bênção fica para quem? Para você. Só que você só desfruta dela se você estiver preparado, se você estiver qualificado. E qualificado aqui não é merecer, porque Deus não tem com isso. Deus não tem esse negócio de merecer, porque é graça. Diga assim, é graça de Deus. Então você prosperar é graça de Deus. Você ser curado é graça de Deus. Você ser a porta se abrirem é graça de Deus. Mas Deus não abre a porta quando você merece. Ele abre a porta quando você está preparado. Deus não te provê o dinheiro quando você merece. Ele provê o dinheiro quando ele já trabalhou ali na sua fé, exercitou e achou que é o momento certo. Então Deus está muito mais preocupado com o seu crescimento espiritual do que com o crescimento da sua conta bancária. Tem crente que se você perguntasse para ele assim, ó, Deus está aqui diante de você, faça um pedido. A primeira coisa que ele pedir é dinheiro. Sim ou não? Fala assim, Jesus aparece diante dele, o anjo, falando em Jesus. Olha, o anjo apareceu aqui diante de você, Deus me falou que você tem um desejo. Pode falar, o que você pedir será feito. Tem crente que é tão, não sei nem a palavra que fala. Ele vai falar, Deus, eu quero uma casa. Olha para você ver, um anjo aparece para a pessoa e a pessoa pede uma casa. Falando o que ela puder pedir, por que ela não pede assim, eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus, eu quero ter um crescimento assim da minha fé de um dia para outro, para eu poder ter experiências com Deus, não. Pede uma casa, pede um carro. Você vê, eu lembro que aqui na igreja, quando nós fazíamos era de um outro modelo que a gente fazia pedidos de oração, aí eu ia apresentar os pedidos para Deus. Eu sentia, e aí as pessoas colocavam o nome assim, aliás, não colocavam o nome, aí eu falava assim, gente, deixa eu ver o que esse povo está pedindo para Deus, ver se esse povo está crente. Alguns pediam coisa bacana, cura da família, cura para si mesmo, mas uns pediam assim, um carro. Você não via ninguém pedindo assim, Deus, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, eu queria ser. Não tinha ninguém lá que pediu isso. Deus, eu queria ter um dom espiritual que não tenho, me dá o dom espiritual. Deus, eu queria ouvir a voz de Deus, não estou ouvindo. Me leva para esse nível de ouvir a voz de Deus. Não pedia. Por quê? Porque a nossa mente é carnal. O apóstolo Paulo falou para a igreja, pensai nas coisas que são de cima, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas? Serão acrescentadas. Aí o que a gente faz? A gente fica ali lutando para conseguir as outras coisas. E Deus está dizendo, tem um caminho mais excelente, que é qual? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as bênçãos te alcançarão, elas serão acrescentadas. Então que nós possamos desejar mais crescer espiritualmente do que crescer financeiramente. Porque se você crescer espiritualmente e sua mentalidade sobre o dinheiro for saudável, não tenha dúvida que você vai começar a ver provisão chegando. Você vai começar a ver portas se abrindo. Você vai começar a ver gente te convidando para alguma parceria, para alguma negociação que vai ser bênção na sua vida. Mas enquanto você tiver o dinheiro como a sua principal bênção, você vai sempre ver os outros contando testemunhos de dinheiro, de dinheiro assim, nível alto,
e você contando que Deus te deu dinheiro para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta, um boleto. E tem gente lá ganhando 5, 10 mil e avançando em crente. E nós lá, não, Deus proveu esse mesmo boleto, Deus proveu esse mesma conta, Deus proveu esse mesmo uma cesta básica. E Deus está querendo dizer, eu quero levar você para um nível de ser alguém que vai dar a cesta básica. Mas você está ali tão preocupado em crescer espiritual, financeiramente, que você está correndo atrás do dinheiro e não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia. Às vezes troca de ir na igreja na quinta-feira, no domingo, para ficar em casa, para ficar numa reunião da família e está dizendo, meu sonho é que Deus me abra uma porta e eu cresça financeiramente. E Deus está dizendo, o meu sonho é que você buscasse em primeiro lugar o reino de Deus. Porque abrir essa porta que você está querendo aí, era assim, ó, estralar de Deus. Aí você está lá, não, eu vou buscar, não, eu vou conseguir. Aí você vê pessoas do mundo, às vezes, chegando e abrindo a porta e entrando. E você vê, às vezes, a porta fechada para você. Por quê? Porque Deus está dizendo, com você que é filho, o negócio é diferente. Com você que é filho, o tratamento é especial. Se uma pessoa do mundo pecar, não dá nada. Mas vai um crente pecar para ver. O pau quebra no nome dele, sim ou não? Se uma pessoa do mundo adulterar, você vê que não dá nada na vida dele diante de Deus, porque não é filho de Deus. Você já viu alguém bater no filho do outro? Não bate no filho do outro. Agora vai um crente, vai um cristão fazer isso para ver. Ele vê o açoite de Deus. Por quê? Porque ele está numa caminhada, ele já foi salvo por Jesus. E agora ele tem direitos, só que também nós vamos falar hoje, mas ele tem deveres. E toda vez que você quebra os seus deveres, Deus ele precisa te mostrar, e para isso ele te açoita. Para isso ele permite portas ficarem fechadas. Para isso ele permite pessoas te humilhar. Você quer ver um crente que passa humilhação? É o crente que é soberbo. Por quê? Porque Deus está permitindo a humilhação para quebrar a crista dele de soberbo. Tem crente que gostaria de jogar na cara do outro que tem. Deus está colocando ele numa situação onde ele depende de favor dos outros. Para quê? Para que seja quebrada aquela crista dele. E o rico isso não acontece. Por quê? Porque Deus não está trabalhando com o rico. Deus está tratando com os filhos deles. Os filhos dele. Quem é que é filho de Deus? Diga amém. Então não se assuste se você pedir para Deus uma bênção e Ele não te der. Não se assuste se você pedir para Deus abrir uma porta e Ele não abrir. Porque Deus está querendo te levar a entrar no reino de Deus. Ele está querendo te levar a desfrutar das bênçãos espirituais que Jesus conquistou na cruz. Para isso, você vai ter que ter maturidade. Para isso, você vai ter que crescer. Tem como acelerar o processo. Quem aqui quer saber? O pastor, então, já que tem como acelerar o processo, me fala. É simples. É só você fazer o que Paulo disse. Pensar nas coisas do alto. Coisas que são espirituais, como ler a Bíblia. Orar. Vir na igreja. Só tem 2 dias na semana para vir na igreja. Quinta e domingo. Nessa. E isso acelera o processo da sua maturidade. Porque você precisa de mais fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você pode ouvir 2 dias. Você escolhe ouvir um só. E às vezes nenhum só. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia, quando você lê ali, você ouve a sua voz, você também tem fé. Aí você escolhe ficar lá no Facebook, descendo a linha, lá vendo a vida do outro. Um dia eu me perguntei, eu fiquei no Facebook fazendo assim com o dedinho assim, vendo a vida dos outros lá, vendo tudo. Aí depois de uns 40 minutos eu perguntei assim, o que esse negócio mudou na minha vida, essas informações que eu vi aqui? Nada. Eu falei, gente, como é que eu passei 40 minutos aqui baixando a linha aqui, não mudou nada? Não, mas esse negócio tem que mudar. Então, você lê a Bíblia ali, muda a sua vida, sim ou não? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, não estou dizendo que você não pode entrar na internet, no Facebook, que você não pode fazer essas atividades. Estou dizendo que se você quer crescer espiritualmente, parar de bater cabeça, de ficar dando murro em ponta de faca, de ficar correndo atrás de bênção, que não era nem para você correr atrás, era só para você receber de graça, o segredo é você colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, que as bênçãos que Deus tem para a sua vida, elas vão ser acrescentadas. Nós vamos adorar a Deus com uma canção que declara que nosso Deus, Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Ele é bom. E você vai confessar para Deus essa noite. Como que você se encaixa nessa palavra. Se você, com certeza, você temos alguma área onde nós vamos precisar falar para Deus, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso priorizar o que tem que ser priorizado. Eu preciso priorizar o meu crescimento espiritual, porque porta aberta de emprego, porta aberta de transformação de marido, de esposa, de abençoar isso, aquilo, para Deus é moleque. É muito mais trabalhoso para Deus mudar um crente do que dar dinheiro para ele. Porque dar dinheiro, Deus tem um monte de filho rico no mundo que ouve a voz dele. Era só ele soprar e falar assim, ó, vai lá, já aconteceu comigo. Da pessoa mandar para mim um dinheiro. Falar assim, olha, Deus me mandou aqui te dar um dinheiro. E eu falava, é de Deus, pode mandar. Pode mandar que é de Deus. Aí ele pedir a conta, eu mandava,
Você vê que moleza, Deus tocou. Deus tem filhos que tem 10 mil para dar, sim ou não? E filho que tem 1 milhão. Será que tem algum filho de Deus na terra que tem 1 milhão de reais sobrando? Tem. Então, se eu estou precisando de 1 milhão, é só Deus fazer assim e me dar. Agora, transformar eu e você, nos libertar de gastar muito tempo com coisas naturais, dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho para Deus libertar, transformar um crente que é um marido, uma esposa contrária ao que a Bíblia ensina, dá muito mais trabalho do que Deus abrir uma porta de emprego. E o que a gente faz? A gente fica brincando ali para fazer o que é difícil para nós, quando na verdade aquilo ali poderia ser fácil para Deus. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus declarando que Ele é bom em todo o tempo. E depois dessa canção nós vamos orar. Fica de pé que nós vamos declarar a bondade de Deus em todo o tempo na nossa vida. Assim que essa canção acabar, nós vamos ajoelhar e orar ao Senhor. Mas antes disso, vamos adorar a Ele. Vamos declarar que o Senhor Jesus é lindo e maravilhoso em todo o tempo. Oh, se você crê nisso, declare, Senhor.